Queridos, maravilha, mais uma reunião de estudo. Estamos aí já na reta final deste capítulo de número 8, né? Que estamos estudando. Não, capítulo número 9. Então, o objetivo é ver se nós conseguimos concluir hoje esse capítulo, né? Eu acho um pouco difícil, mas pode ser que a gente consiga. Não conseguindo também não tem problema, a gente segue nas outras reuniões e vamos avançando. Mas antes de tudo, antes de começarmos efetivamente aqui na leitura do livro, na página de número 156, eu quero lembrar aos irmãos duas passagens bíblicas, uma que está lá no livro de Ezequiel, salvo engano, no capítulo 1, é o capítulo 10, está lá no livro de Ezequiel, vocês vão encontrar. E também no livro do Apocalipse, agora no capítulo 10. São dois textos bíblicos em que, no primeiro, Ezequiel está tendo uma revelação da parte de Deus. E também em Apocalipse capítulo 10, é João, o evangelista, que está tendo uma visão da parte de Deus. E em ambas os textos, ou em ambas as revelações, é dito que o anjo do Senhor ordena que tanto Ezequiel quanto João pudesse comer o livrinho que lhe era apresentado. O livrinho é como se fosse o livro em que se contém aquela revelação de Deus. E tanto Ezequiel quanto João, tomando o livro da mão do anjo, eles comem aquele livrinho. E é certo que não há nenhuma dificuldade em compreender que aqui é algo simbólico, não é? Mas podemos compreender que o livrinho contém a revelação de Deus. De modo geral, não precisamos entrar no conteúdo desses livrinhos agora, porque não é nosso objetivo, mas entenda-se que Deus é aquele que nos concede a sua palavra, Ele nos dá a sua revelação. Quando diz que nós devemos comer aquele livrinho, isso significa que nós devemos nos apropriar da palavra de Deus, nos apropriar daquela revelação, para que, comendo aquelas palavras, o conteúdo daquela mensagem, a verdade ali contida, ela possa fazer parte do nosso ser. Interessante que a Bíblia fala muito sobre a questão do alimento, sempre comparando Deus ao alimento, comparando a sua palavra ao alimento. Jesus, por exemplo, vai dizer assim, lá na tentação, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isso no contexto em que Satanás dizia para ele transformar as pedras em pães. Então é dito que Satanás queria que ele transformasse pedras em pães para se alimentar, e Jesus responde dizendo que a palavra de Deus é alimento para nós. Vamos também encontrar em João capítulo 6, quando Jesus, falando acerca da obra de Deus, que consiste em que nós creiamos naquele que Deus enviou, Jesus vai comparar essa fé. Vocês sabem que a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos das coisas divinas, né? Ou referentes a Deus, da verdade de Deus, do próprio Deus. A fé é o meio pelo qual nós tomamos para nós e recebemos, não é, ao próprio Deus. Então Jesus vai usar a parábola ou a metáfora do pão, dizendo: eu sou o pão vivo. Nós devemos comer deste pão, comer da sua carne, beber do seu sangue. Então assim, vamos encontrar amplamente na Escritura Deus se oferecendo como alimento ao homem, e Deus colocando a sua palavra como alimento para o homem. E isso está desde Gênesis no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 2 e também no capítulo 3, quando nos falam ali no início da história sobre duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Novamente, ou pelo menos inicialmente, temos ali alimentos para que o homem pudesse dele se alimentar. Então não é algo incomum na Escritura a ideia de comer.
ou comer da árvore do conhecimento, ou comer da árvore da vida. Comer de Cristo como o pão vivo, tomar Cristo como alimento. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, então ele produz fruto, esse fruto é para alimento. A árvore da vida no Apocalipse, que produz os frutos para alimento das nações, não é? Vamos encontrar também a palavra de Deus sendo colocada como alimento para o homem dela se alimentar. E a pergunta é: por que a Bíblia insiste tanto nessa questão do alimento, né? Por que insiste tanto na questão do alimento? Será que não está nos chamando a atenção para o fato de que o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento orgânico? Porque quando você toma para si um alimento e você dele se apropria por meio do comer, todos os nutrientes, as vitaminas, os sais minerais, tudo que é vida naquele alimento, uma vez recebido para dentro de você, aquilo se torna vida dentro do homem. Ou seja, quando você come o alimento, você agora vai ter o vigor daquele alimento, você vai ter a substância daquele alimento que o seu corpo vai assimilar. O alimento passa por um processo de metabolização e, portanto, tudo que é essencial naquele alimento passa a fazer parte do nosso ser. Então a vitamina do alimento se torna uma vitamina nas nossas células, no nosso organismo. Por isso nós vamos ter uma pele melhor, a depender do alimento que nós comemos. Nossos cabelos também vão receber da vitamina, nossos órgãos. Nós vamos ter vitalidade, força, energia a partir daquilo que nós nos alimentamos. Então, quando você se apropria de algo, aquele algo passa a ser constituído dentro de você. Então, a depender daquilo que você come, espiritualmente falando e metaforicamente falando, aquilo vai constituindo-se dentro de você. O que você será depende daquilo que você come. E quando, portanto, lá em Ezequiel e também lá no Apocalipse diz: pega esse livrinho e come, é porque Deus quer que nós não somente tenhamos um relacionamento com a sua palavra no âmbito das palavras ou no âmbito da cognição, mas Ele quer que a palavra de Deus se torne parte do nosso ser. Ou seja, a palavra de Deus nos constituindo, não nossas células físicas, nem nossos músculos, nem os ossos, nem a pele, mas constituindo a nossa alma, nossa mente, nossas vontades. Deus se apropriando do nosso ser, como diz Paulo, Cristo sendo formado em nós. Então, quando diz: toma este livrinho e come, é Deus dizendo: olha, esta revelação que hoje vocês recebem não é apenas para vocês saberem no âmbito intelectual, apenas para compreenderem no âmbito da linguagem, no âmbito dos conceitos, mas é para que essa palavra seja trabalhada dentro do ser de vocês. E isso faz toda a diferença, porque não raras vezes nós temos muita preocupação com a nossa vida espiritual, sim ou não? Hoje mesmo uma irmã, eu não respondi porque foi quase agora, antes de eu vir para a reunião, que ela colocou lá no grupo do Sem Fronteiras, uma irmã perguntando qual era o caminho prático para que o que está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10 se realizasse em nossas vidas. Lá diz, que nós devemos conhecer toda a vontade de Deus em todo entendimento e sabedoria, para que nós sejamos crentes frutíferos e prósperos espiritualmente falando. Ela queria saber qual é o segredo, E aí nós ficamos atrás de uma fórmula. Às vezes tomamos a oração enquanto uma fórmula. Imagine só se você respirasse como se fosse uma fórmula de sobrevivência. Como é que seria? Será que nós conseguiríamos sobreviver pensando na respiração humana enquanto uma fórmula a ser utilizada para?
certamente nós iríamos falhar. Então, quando nós respiramos, é algo normal, natural, é próprio da vida. Quando nós nos alimentamos, sentimos fome, vamos lá e comemos, isso é natural, é orgânico, é próprio da vida. Então, a nossa relação com Deus, para que sejamos cristãos prósperos, ela precisa sair do âmbito da teoria, do âmbito teórico, do âmbito do mero entendimento, do âmbito do mero conceito, para o âmbito da experiência. É você, ao ouvir a palavra de Deus e compreendê-la, você tomá-la para si. Agora sim, você pode tomá-la em oração, não usando oração enquanto fórmula, não enquanto modelo, não enquanto uma prática ritual, mas enquanto você ouvir a palavra, acolher a palavra, orar aquela palavra e desejar ardentemente por meio da fé que o Senhor trabalhe em nós a sua palavra. Logo, nós estamos aqui com a faca e o queijo na mão, como diz o ditado, porque Deus tem nos dado o seu livrinho, ou seja, a sua revelação. Ele tem nos falado às quartas-feiras, aos domingos, às sextas-feiras, nas reuniões do Sem Fronteiras, nas reuniões do Sem Fronteiras, ou seja, onde nós estamos reunidos de alguma maneira, Deus está nos falando e nos revelando. Agora, o que cabe a nós? Uma apropriação por meio da fé daquela palavra. É o desejar profundamente que aquela palavra seja trabalhada em nós. Daí nós temos o caminho de buscar verdadeiramente a Deus, a experiência desta palavra. Então, quando uma palavra é dita, essa palavra é revelada, ela é trazida à luz do Espírito Santo e você ouve. A pergunta é o que fazer com essa palavra. Nós temos que perguntar o que nós vamos fazer agora com esta palavra que nós recebemos. Lembram da parábola do semeador? A terra não recebia ali a semente. A terra é o coração do homem. A semente é a palavra do reino. O que aquela terra vai fazer com aquela semente? É a grande questão. Se o coração não é apropriado, porque tem uma pavimentação, ou porque tem pedras, ou porque tem espinhos, essa palavra até que começa a germinar, mas logo essas coisas matam, não permite que aquela palavra prospere em nós. Aí há de se tratar com o coração. Então, mas isso não vai acontecer sem que haja da nossa parte um reconhecimento. E se não há reconhecimento, porque não há conhecimento do seu próprio coração, devemos orar: Senhor, mostra-me o meu coração. Então, o caminho da oração, como quem se aproxima de Deus no interesse de conhecer a si mesmo, conhecer a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, fazê-la prosperar em nós, para que nós sejamos frutíferos, é esse caminho por meio da oração. Senhor, há espinhos no meu coração, o que me impede? Os espinhos são os cuidados do mundo, é a fascinação com as riquezas, um coração materialista, que vive em função do material, do mundo, das riquezas, coração cheio de pedra, um coração de incredulidade, coração pavimentado a um caminho do curso do mundo. Então devemos orar para que Deus revele a nós o nosso coração, orar para que Deus nos faça amar a sua palavra, orar a Deus pedindo que Ele aumente a nossa fé, orar a Deus pedindo que Ele abra os olhos do nosso entendimento. Ou seja, se você recebe a palavra de Deus e com ela você nada faz, apenas acumula no baú do intelecto, da compreensão, você vai ficar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, da mesma forma, com a diferença que você é alguém que sabe e o outro não sabe. Ambos não têm a experiência, ambos não frutificam, embora um saiba e o outro não saiba. O mero saber não é garantia absoluta de que algo acontecerá. Então, quando você começar a orar: Senhor, olha, eu quero entender a tua palavra,
e eu quero comer este livrinho. Ele vai dizer: pega e come. Quando você comer aquelas palavras, recebê-las para dentro de você, aí é o que acontece. É dito que João, ao comer aquelas palavras, assim como Ezequiel, eles disseram: a palavra, quando comida, ela é doce no paladar. Por quê? Porque são coisas bonitas, são coisas, de certo modo, do ponto de vista intelectual, filosóficas. São coisas que não é todo mundo que anda falando. Então você se alegra com aquela palavra, com aquele entendimento. Puxa, você ouviu aquela palavra? Irmã Edna estava aqui domingo, né? Que palavra maravilhosa nós falamos, elogiamos o pregador quando a palavra é razoável, quando não é, a gente fica calado, com muita atenção, a gente faz só assim, ó. Bem, mas o fato é que, e agora? Você vai fazer o que com essa palavra? A palavra é maravilhosa, mas se você come, ela é doce pela alegria que no primeiro momento ela desperta, mas é dito que quando ela é digerida e ela chega ao estômago, que é o lugar do processamento dessa palavra, nesse lugar é que a palavra é amarga. Doce na boca, amarga no estômago. Doce na quarta-feira à noite, quando você recebe. Doce no domingo pela manhã, quando você recebe. Doce na sexta-feira do Sem Fronteiras, quando lá você recebe pela internet. E nas outras reuniões do Sem Fronteiras, tem outras reuniões que eu não sei exatamente os dias, mas tem na terça-feira, parece que tem, não é? Segunda-feira, e também no Rio é que dia? Nas quintas. É doce, no momento que você recebe é doce. Quando é que ela é amarga? É no dia seguinte. Dentro da sua casa a palavra se torna amarga. O lugar de processamento da palavra é quando nós saímos daqui ou desligamos a internet, porque é onde você agora está na vida real, na vida prática, nos seus relacionamentos, lá onde a palavra deve acontecer em nós. Essa palavra é onde ela é processada, ela é amarga. E por que ela é amarga? Ora, porque a palavra é tudo de mais diferente que possa haver daquilo que nós somos em Adão. Nós temos uma constituição psicológica e espiritual adâmica. Como diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para você constatar isso, você olha para a humanidade. Quem é na terra, qual é o homem que não está sujeito ao pecado, ao poder do pecado, à fascinação do pecado, à força do pecado? Então, todos nós participamos, portanto, de uma mesma inclinação, e logo a palavra de Deus, quando ela vem, por ser pura, divina, santa, ela vai gerar o contraste. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês orarem, quando eu falo se vocês orarem, não é me excluindo da situação, porque eu tenho orado a Deus e tem bastante tempo que eu tenho orado, e quanto mais eu oro, mais distante eu me vejo da luz. Quando a gente pensa que nós estamos na luz, é porque você está tão distante, tão cego, que você só acha que está perto da luz. Quando você começar a orar, gente, o Espírito Santo é tão real, ele te toma pelas mãos e ele te conduz no caminho. Ele vai te colocar em circunstâncias, ele vai permitir circunstâncias, e na hora ele vai te chamar e dizer: agora é a hora que a palavra deve ser trabalhada, é hora do exercício da fé. E nesse momento não haverá milagre, haverá decisão. Não espera soprar um vento em você, arrepiar, sentir uma força, uma coisa. Isso é bobagem, não vai acontecer isso.
A experiência de todos os santos ao longo da história, leiam a história dos santos da igreja, que vocês perceberão que a história deles acontece de forma prosaica. E então é nesse momento que o Espírito Santo te revela e te fala: agora está aqui, olha, é a hora de você se apropriar da palavra crendo ou fingir que não está entendendo absolutamente nada e viver como você sempre viveu. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e eu tenho plena certeza que, se nós, entendendo isso, colocarmos em prática essa busca, pela assimilação e participação da palavra, haverá mudanças. Mas é uma experiência amarga. Amarga porque ela é radical, amarga porque não há concessão, amarga porque vai exigir de você a anulação da sua inclinação carnal. Porque o desejo é de matar, de morder, fala a verdade, de abandonar, de desistir, de xingar, de enganar, de fugir. E a palavra fala: não, esse é o momento em que deve haver em você a manifestação do mesmo Espírito que houve também em Cristo Jesus. Ah, irmãos, como dói, porque é nesse momento em que a ideia de que aquele que ganha a sua vida, aquele que prevalece, ele perde, ele morrerá. Mas se agora ele for vencido pelo poder da palavra, então ele viverá. E por que nós estamos abrindo essa reunião com essa reflexão? Porque nós estamos falando aqui no capítulo 9 sobre o tema a manifestação dos filhos de Deus. E pensa comigo que, para entendermos o que é a manifestação dos filhos de Deus, tivemos que fazer um longo percurso dizendo que esse Cristo que se manifestará na sua vinda, ele se manifestará porque ele já está dentro de nós. Então, quando eu digo, ou quando Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória, o que você diz? Amém. Olha, Cristo em você, Cristo está em mim, e isto é a minha esperança da glória. O que nós dizemos? Glória a Deus. Essa é uma notícia extraordinária. Cristo em mim, Ele está em nós, isso é magnífico, isso é doce na boca. A grande questão é que esse Cristo em nós, essa glória que está em nós, ela precisa se manifestar. Falar da manifestação dos filhos de Deus é falar do momento escatológico em que esse Cristo há de se mostrar por meio de nós. Essa glória vai ser manifestada em nós. E por que essa glória então, estando em nós, não se manifesta? Essa é a grande questão. Porque para ela se manifestar, nós teremos que experimentar o amargo, ou o amargor dessa revelação, a dor dessa revelação. E que dor e amargor é esse da revelação? É porque lá em João capítulo 12, nós já estamos trabalhando o tema aqui do nosso livro, propriamente falando, mostra aquele momento. Vocês sabem que o capítulo 12 vem depois do capítulo 11. Não, mas isso é muito significativo, porque no capítulo 11 há a ressurreição de Lázaro, um dos maiores feitos de Jesus. Cuidado, não percam, tá? Eu estou falando da dor e do amargor da manifestação de Cristo em nós. Para tanto, eu estou buscando um outro texto para nós entendermos em que consiste essa dor e esse amargor. Então não percam esse ponto, não estou fugindo do assunto. Capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. É o momento áureo do ministério de Jesus.
É aquele momento do apogeu. É o momento de maior glória do ministério de Jesus, porque afinal ele havia curado muitos enfermos, fez muitos milagres, mas ressuscitar um morto depois de 4 dias de sepultado, isso é surreal. Isso está para além do milagre, isso é um prodígio. Os 2 grandes milagres de Jesus, que foi a cura do cego de nascença, pois nunca ouvira-se falar que um cego de nascença passara a ver. Porque quando um cego que era bom das vistas e ficou cego e voltou a ver, a gente relativiza, porque pode ser que do mesmo jeito que um olho ficou ruim no processo, ele se corrigiu mais adiante, se curou. A gente vai dando aquela... não é tão grande assim, né? É uma coincidência talvez, não sei. Mas um olho que nasceu sem a capacidade de enxergar, sem as córneas, incapaz de ver e vir a enxergar, isso é grande. E ressuscitar um morto já com 4 dias, impossível. Então Jesus estava vivendo o momento áureo, o momento do doce no paladar. Momento que todo mundo aplaude, que todo mundo segue, que todo mundo acredita, que todo mundo confia, as multidões aplaudem, não é? Colocam as suas vestes no chão para ele passar triunfante entrando em Jerusalém. Momento de aplausos, momento da alegria, do apogeu. Mas logo veio o capítulo 12. Por isso eu disse que o 12 vem antes do 11, e depois do 11 vem o 12. No 12 está Jesus numa casa, e chegam os gregos. Vocês não têm ideia. A gente lê hoje, chegaram os gregos, a gente só acha que são os gregos. Mas se você se situar na época de Jesus, quem eram os gregos? O que eles representavam? Eles representavam o que havia de melhor na humanidade, em termos de civilização, da filosofia, do crescimento intelectual, do conhecimento. Falava-se de um homem refinado, falava-se do único povo na terra que tinha uma ideia de atingir um homem perfeito por meio da educação. Então, se os gregos vieram ver Jesus, é porque eles viram uma coisa maior do que eles são, maior do que eles tinham. Então, os gregos... é uma coisa fantástica. Os gregos, tem uns gregos querendo te ver. Então logo imagino Jesus ali, né? Chega os discípulos, olha, tem uns gregos aí querendo ver o Senhor. Imagina os discípulos de Jesus mais próximos, a alegria que eles ficaram, porque era um momento de glória, momento de êxtase, de alegria. E agora, vindo os gregos, vai selar essa glória, não vai? Vai selar a fama de Jesus. A fama de Jesus chegou até os gregos, e os gregos não suportaram, porque eles viviam em busca do conhecimento. Quando ouviram falar de algo maior de tudo aquilo que eles já conheciam, eles se deslocaram e foram constatar e foram conferir que sabedoria era aquela, que poder era aquele, que homem era aquele que fizera tão grande milagre, ressuscitando um morto depois de 4 dias de sepultado. Então os discípulos de Jesus pensaram, é agora a hora que ele vai fazer algo maior ainda do que ressuscitar a Lázaro, porque fazendo aí pronto, aí o reino de Deus se estabelece. Não é assim que nós pensamos? Que o reino de Deus vai se estabelecer quando nós começarmos a fazer coisas prodigiosas, coisas grandiosas. Igrejas grandes, pessoas gritando, pessoas desmaiando, pessoas dando testemunho, pessoas sendo curadas, não é? E o povo olhando e aquela coisa toda, e todo mundo entusiasmado. Sim ou não? Eu fico imaginando os discípulos de Jesus todos alegres, pensando, agora é que o negócio vai acontecer. Jesus pega, vai se dirigindo até os gregos. Eu imagino a cena de Jesus, a solenidade de Jesus, a serenidade e agora a solenidade diante dos gregos. Ele olha, eu imagino que pela serenidade ele ficou assim uns 1 minuto olhando em silêncio.
E todos em silêncio para saber o que vai acontecer, porque tem que ser grande, a coisa não pode ser pequena. E Jesus, depois de olhá-los, talvez com um olhar um tanto de decepção dos seus próprios discípulos, como se, o que vocês pensam que é o reino de Deus? O que vocês pensam que é a glória do reino de Deus? Jesus, voltando-se, diz assim: se o grão de trigo, começou errado, irmãos, já começou errado. Grão de trigo é uma figura pequena, insignificante, nem para falar de uma figueira grande, né? De um grande sicômoro, falar de um edifício, podia falar sobre a Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse, que é uma coisa poderosa, descendo. Não, ele pega uma coisa pequena, do camponês, do campo, uma coisa para quem ninguém dá a mínima atenção, e ele diz: olha, se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. E ele fazia uma referência a si mesmo. Ele era o grão que desceu à terra, que caiu na terra. Mas esse grão não morrer, ele fica só. Não adianta tentar colocar uma coroa no grão de trigo, vesti-lo com uma estola sacerdotal sem costura. Não adianta colocar um anel no dedinho do grãozinho de trigo, aplaudi-lo. Onde está a glória do grão? Essa é a grande questão que Jesus coloca. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, não há frutificação. Aí você tem que se perguntar: eu quero uma vida cristã frutífera? É a pergunta mais simples e imediata que nos vem à mente. Não quero não. Então você está no caminho certo. É isso aí, é só continuar do jeito que está, que não vai dar em nada. Eu quero uma vida frutífera. Então, se não morrer, não há fruto. Que decepção essa palavra, porque no momento em que Jesus deveria agora, mostrar quem de fato ele era, sua glória, seu poder, todo o seu potencial, ele vem com esse papo de morte. Tem que morrer. Agora, se morrer, aí a glória que está oculta no grão, ela é liberada. O grão morre, rompe a casca que impede a glória interior de sair, de se manifestar. Se essa casca não for rompida, o germe da vida não pode sair, crescer, frutificar e se manifestar ao seu máximo. Então, Paulo, quando fala sobre a glória que é Cristo em nós, lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que essa glória, ela está aprisionada dentro de nós. Eu não vou explicar novamente o texto, mas eu vou recordar com os irmãos. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, rapidamente. Não vou me deter na explicação, porque já explicamos recentemente. Mas olha como está aqui no capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então tem uma glória dentro de nós que vai ser o quê? Revelada. Aí 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então a criação aguarda que nós, filhos de Deus, sejamos o quê? Revelados como tais, como filhos. Porque hoje parece muito mais que nós somos filhos, não sei de quem, do que propriamente filhos de Deus. Você fala, eu sou filho de Deus, a pessoa olha assim, estranho, porque como é que é esse Deus
de quem você é filho, porque eu vejo em você muitas misérias espirituais, eu vejo você com uma mente ainda muito tapada, muito estreita, uma consciência muito limitada. Seu corpo, então, nem fala. Então, hoje não dá para discernir, por isso que ninguém pode andar por aí separando joio de trigo, que você vai tirar muito trigo jogando fora e vai regar o joio e vice-versa, porque não tem como saber propriamente. Porém, um dia essa glória vai se manifestar e nós seremos manifestados enquanto filhos de Deus. O versículo 21 diz, ou melhor, o 20, né? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Presta atenção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Tem uma glória a ser revelada em nós, mas essa glória hoje não está em liberdade. Algo a aprisiona, algo impede que ela seja o quê? Manifestada. Por isso que a criação está dizendo: olha, vocês precisam agilizar esse processo, aguardar e amar a vinda do Senhor, buscá-lo, intensificar a experiência do Espírito, da palavra, da verdade. Então aqui fala da liberdade da glória dos filhos de Deus, porque essa glória está hoje impedida de sair. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Bem, então essa glória, ela está o quê? Presa em nós. E o que prende essa glória? Há pelo menos duas coisas que impedem. Primeiro, o corpo corruptível, porque se a glória sair, este corpo não poderá mais ser um corpo corruptível, porque a glória se manifestar é a glória absorver completamente este corpo. Mas lá no texto do grão de trigo, que Jesus fala lá para os gregos, ele está dizendo o seguinte, que aquela casca que impede que o grão saia, ela só é rompida se morrer. E o que deve então morrer em nós para que essa casca se abra e a glória saia? O que há em nós de tão vivo, de tão ativo, de tão presente? O verdadeiro eu é Cristo, Ele é o eu sou. Então isso que nós chamamos de eu, que poderíamos chamar mais propriamente de ego, é um falso eu. É um falso eu. Essa imposição de mim, como eu, Alexandre, me imponho minhas vontades, meus desejos, tudo isso é uma exigência que o meu ego requer e impõe a cada dia, e é o que causa todas as guerras entre os homens. Há uma guerra atual entre Israel e um grupo chamado Hamas. Qual que é o objetivo dessa guerra? É a paz? É a paz? Eu ouvi dizer essa semana num post que enquanto o Hamas não depor suas armas, não haverá paz. É só ele que tem que depor as armas, ninguém mais. Então, paz imposta à espada, você chama isso de quê? Afinal, qual é o objetivo? Qual é o interesse por detrás de uma guerra? Por que há uma guerra fria, entre aspas, hoje em dia,
entre os Estados Unidos e a China. Há uma guerra acontecendo. Há uma guerra. Por que há guerra hoje entre os russos e a Ucrânia? Por que há guerras no mundo? Tá bom, essas guerras são muito grandes. Por que há guerra entre eu e minha esposa? Por que há guerra entre eu e o meu irmão? Por que há guerra entre eu e meu vizinho? Seja uma guerra em qualquer escala que você colocar, por que há guerras? Por que há conflitos? Porque o homem é desejoso de poder. Uns lutam por território, pela terra, porque na terra tem petróleo, porque na terra tem riquezas, pela expansão dos seus domínios, pela dominação do outro. Isso aí, em suma, se chama ego. Então a gente fala da Ucrânia, fala da Rússia, fala de Israel, disso, mas e nós, onde ficamos? Nós também temos as nossas guerras e nossas batalhas. Queremos também vencer pelos nossos motivos. Então a Escritura é clara que o Cristo está em nós, é a parte doce da palavra, a mensagem maravilhosa. Isso é um fato, é uma verdade espiritual. Agora, para esse Cristo se manifestar, existe um caminho do rompimento dessa casca. Leia comigo João capítulo 12, versículo 24, e veja como isso fica claro para nós, versículos 24 e 25 de João 12, quando diz assim, olha, eu vou ler a partir do 20 para vocês pegarem aqui a ideia dos gregos que eu havia falado para vocês. Olha, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Então os gregos estavam ali e queriam ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora, palavra boa, né? De ser glorificado o Filho de Deus. É isso que deu maior expectativa neles. Agora vai ser o negócio, porque é a hora de ser manifestado o Filho do homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ficou assim, é uma metáfora, uma parábola, não dá para entender. Ele diz, não, eu explico. Versículo 25 ele diz, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que a odeia ou aborrece a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, não é possível. Se alguém me serve, siga-me. Siga-me no caminho do morrer. Se alguém, ou melhor, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. É com a morte que o Pai é glorificado. A morte do grão, a morte de Jesus era o momento, o ápice da sua obra, do seu ministério. É o momento da glória, é o momento da morte. E aquele que o serve, segue-o no mesmo caminho. Agora veja comigo a página 156 do seu livro. Quando diz assim, todos esses aspectos, aí depois das 3 estrelinhas, página 156, abaixo das 3 estrelinhas, todos estes aspectos, todos estes
são aspectos de um mesmo e único acontecimento, em sucessivos desdobramentos, qual seja a segunda vinda de Jesus, que acontecerá pela manifestação de Cristo nos santos vencedores, os quais, por sua vez, serão manifestados como filhos de Deus, quando a glória divina, que é Cristo, se revelar de seu interior, a glorificação. Para que a segunda vinda do Senhor aconteça, portanto, ou melhor, para que essa glória se manifeste, é necessário que a casca do grão de trigo seja rompida, para a liberdade da glória que nele está encerrada. Por mais intrigante que isso pareça, Paulo afirma categoricamente que a glória de Deus, que é Cristo, precisa ser libertada a fim de que ela seja manifestada. Talvez seja esse o principal motivo porque Jesus até então não voltou. Lógico, aqui está, talvez seja esse, não há nenhuma declaração assertiva aqui, né? Mas com certeza este é um dos motivos, porque nós queremos que ele venha. Ele fala assim: mas o caminho pelo qual eu virei é você, me manifestarei ao mundo por meio dos santos vencedores, porque eu já estou no interior de vocês e quero me mostrar ao mundo. Mas como me mostrar se essa casca do ego se mantém ainda tão rigorosa, tão firme, tão decidida a ser preservada? Continuando na página 157, as portas de nossas almas, pelas quais o Senhor sairá e se manifestará ao mundo, encontram-se agrilhoadas pelos ferrolhos do ego. O eu sou não poderá despontar de nosso ser enquanto as nuvens densas e pesadas da pretensão de ser o que não somos não forem dissipadas pelo fogo da verdade. A nuvem ego que hoje encobre a glória em nosso interior precisa ser subjugada completamente para que Cristo sobre a nuvem apareça ao mundo, trazendo sobre os homens o reino de Deus. Muito claro, né, irmãos? Veja que teremos agora mais um texto que mostra com clareza como que essas coisas podem acontecer. Até aqui, vendo em João capítulo 12, 24, essa manifestação se dará com a morte do nosso ego. Não há manifestação da glória se nós nos mantivermos com essa casca do ego, né, rigorosa, sem querer ser quebrada. Continuando o texto, diz: João, o discípulo do amor, demonstrou bem essa verdade em sua primeira epístola, quando declarou dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse é um texto da Bíblia, talvez dos mais complexos. Vocês não têm ideia. A prova disso é que a maioria dos cristãos não entendem. O que eles entendem? Bem, amados, agora somos filhos de Deus, amém? Filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, ou seja, vamos chegar num nível de filho ainda maior. E quando vai ser isso? Quando nós o vermos, ou quando nós o virmos, ou seja, naquele momento em que ele aparecer na nuvem e você levantar os olhos e vê-lo, aí você vai sofrer uma mudança, igual um caroço de pipoca, você vira uma pipoca, né? O grão vira uma pipoca e agora você se torna semelhante a ele porque você o viu. O viu. Eu estou vendo ali o Dudu, e porque eu o vejo, me torno semelhante. Os crentes querem essa transformação, né, do tipo pipoca, né, do grão que sofre aquela mudança radical, né, por ver a Deus.
Então, veja só a explicação desse texto. Eu vou ler de novo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Analisemos 4 questões aqui apresentadas pelo apóstolo. Para nós compreendermos esse texto, vamos dividi-lo em 4 partes. Só que nós vamos, além de dividir o texto em 4 partes, nós vamos ler da última parte para a primeira. Ao invés de nós seguirmos em direção ao fim, vamos pegar do fim e vamos voltando. Isso trará para nós melhor compreensão do texto. Primeiro, haveremos de vê-lo como Ele é. Primeira coisa, haveremos de vê-lo como Ele é. Segundo, seremos semelhantes a Ele. Terceiro, quando Cristo se manifestar, ou seja, Cristo será manifestado, então haveremos de vê-lo como Ele é, seremos semelhantes a Ele e Cristo há então de se manifestar. 4, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Perfeito? Conforme enumerado, abordaremos essas questões na ordem inversa daquela apresentada no versículo, começando pelo último postulado até o primeiro. Então vamos lá? Dá tempo, viu, pessoal? Dá tempo. Aguenta aí. Primeiro, página 158. Haveremos de vê-lo como Ele é. Ok? Ora, o que significa essa declaração tão simples, tão misteriosa e que nos enche de espanto? Haveremos de vê-lo como Ele é. Eu queria acabar hoje, sabe, pessoal, mas olha, quando a Escritura diz haveremos de vê-lo como Ele é, já traz aqui uma implicação. O que hoje você sabe dele, porque julga conhecê-lo, porque julga tê-lo visto em algum sentido, não é o que Ele é. Porque se nós haveremos de vê-lo como Ele é, logo o que hoje eu vejo dele não é exatamente o que Ele é. Então a própria visão acerca do Cristo, ela é progressiva. Estou avançando para uma compreensão mais clara, mas esse não é o ponto. Haveremos de vê-lo como Ele é. Ora, o que significa essa declaração tão simples, tão misteriosa e que nos enche de espanto? Pode porventura uma criatura finita contemplar o absoluto infinito como Ele é em sua plenitude? Pode um ser finito ver a Deus como Ele é na sua plenitude? O apóstolo Paulo nos responde categoricamente com um assertivo não. O eterno é o ser que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Entretanto, o postulado continua de pé: haveremos de vê-lo como Ele é. E Paulo diz: homem algum é capaz de vê-lo como Ele é. Mas a Bíblia diz: nós haveremos de vê-lo como Ele é. Paulo diz: homem algum jamais viu e nem é capaz de vê-lo. Temos aqui um problema. O problema é que quando Paulo fala que Deus habita em luz inacessível, que o homem algum jamais viu nem é capaz de vê-lo, Paulo está falando das vistas humanas, físicas. Por quê? Porque Deus excede a tudo que existe, não tem como você vê-lo. É mais ou menos você pensar, você estando na Terra, nós vivemos na Terra, nós nunca vimos o planeta Terra, perfeito? Por isso a discussão se a Terra é plana ou se ela é outra coisa. Por quê? Porque como ninguém viu, teve quem disse que viu, mas os que não aceitam vão dizer: viram coisa nenhuma, bobagem. Enfim, mas o fato é que nós estando na Terra não temos como vê-la.
como ela é, pela dimensão da terra e pela nossa finitude e pequenez. Perfeito? Como ver a Deus? Paulo fala, não tem como, esquece isso. Porém, em contrapartida ao que Paulo diz, a Escritura diz que os limpos de coração verão a Deus. Olha o que segue aí no livro. A resposta para esse enigma, qual enigma? A afirmação de que veremos a Deus como Ele é, e a negação de Paulo que diz ser impossível ver a Deus como Ele é. A resposta para esse enigma encontra-se nas palavras de Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Interessante, depois quando vocês leem lá as bem-aventuranças, são, salvo engano, 6 ou 7 versículos lá de Mateus capítulo 5. Não leia assim, atropelando, comendo, igual um desesperado, não. Leia entendendo: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ele não diz que os limpos de coração herdarão a terra. Não, não. Existe uma relação entre herdar a terra e ser manso. É uma relação lógica. Porque os homens, eles querem herdar a terra, conquistar a terra, né, com a força da espada, das bombas, da guerra. Fala, não, assim você não vai conseguir nada. É os mansos. Agora, e quem verá a Deus? São os limpos de coração. Então tem uma relação entre o coração ser limpo e você ver a Deus. Porque a visão não é esta visão física, são os olhos do coração. É com o coração que se vê a Deus e não com os olhos da cara. Por isso que esse coração, tendo olhos, tem que estar limpos. É como uma vidraça pela qual você olha para fora, a paisagem, as montanhas. Se essa vidraça estiver suja, embaçada, você não tem como ver. Mas se você limpar a vidraça, tirar toda a sujeira, não é? Todo o embaçado, o embaçamento, aí você vai poder ver do outro lado. Então, como diz, a resposta para esse enigma encontra-se nas palavras de Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, não é com os olhos naturais que se vê o inatingível, a inatingível e transcendente divindade, mas é com os olhos da alma que se contempla o invisível. É na alma que Deus se revela, é na alma que Deus se mostra, é na alma que Deus se permite ser conhecida. E não basta que tenha olhos o coração, é necessário que sejam limpos, livres de qualquer nuvem que obstrua a visão do impoluto Deus. Enquanto o coração estiver vestido com a máscara do ego, não se pode ver o Senhor, pois o homem cego só a si mesmo se vê. E como Jó, no caso antes da sua transformação, este homem, né, que veste a máscara do ego, ele só conhece a Deus de ouvir falar, embora o tal homem seja considerado íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não tem muita gente religiosa, temente a Deus, que ora, que sobe no monte, que dá dízimo, dá oferta, vai no culto, tem toda uma vida prática piedosa do ponto de vista ritual, mas só conhece a Deus de ouvir falar, não o conhece no seu interior. Por conseguinte, seguindo a leitura, o coração precisa ser purificado da nódoa do engano. Quando o homem se desengana de si mesmo, e isso é terrível, quando o homem se desengana de si mesmo, e o problema é que nós somos esperançosos em nós mesmos, nós apostamos em nós mesmos, e nós queremos vencer, nós não queremos ser vencidos. Então o homem, para ele poder amar a Deus em primeiro lugar, e no caso ter que morrer, ele tem que se desenganar de si mesmo. Então quando o homem se desengana de si mesmo, conhecendo-se a si mesmo como um não ser e reconhecendo que a sua verdadeira essência é o eu sou, a nuvem do ego é dissipada
e a sua consciência é expandida pelo conhecimento da verdade, pelo abrir dos olhos do coração, e então ele vê a Deus. Lembra que Jó, depois de toda a experiência, que ele então se arrepende, ele diz: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, e portanto eu me arrependo no pó e na cinza. Ele diz: mas agora os meus olhos te veem. O que Jó queria dizer? Que os olhos físicos, naturais, estavam vendo Deus? Não, agora ele conhecia a Deus, ele via a Deus, sabia quem era Deus no seu interior. Ele tinha uma compreensão nítida e clara acerca de Deus. Por esse motivo, página 159, continuando no meio da página, orava o apóstolo Paulo a fim de que o Pai da Glória iluminasse os olhos do coração da igreja, para que ela pudesse saber qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da herança de Deus nos santos, e qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem, a vida de ressurreição que já opera no interior de todos os reconciliados filhos de Deus. É nesse estágio de conhecimento do ser divino que o homem se torna semelhante a Deus, conforme o segundo postulado que enumeramos de 1 João 3,2, sobre o qual estamos falando. Então, quando no seu ser, no seu coração, você contempla a Deus como Ele é, você conhece a Deus quem Ele é, porque você teve uma experiência interior de Deus, uma experiência mística, profunda, reveladora e transformadora, o seu ser é transformado. Não há transformação sem ver a Deus. Não podemos ser semelhantes a Deus sem primeiro vê-lo. Ninguém será semelhante a Deus. Não adianta fazer hinos e ficar cantando 10 minutos. Eu quero ser semelhante a ti. Eu quero. Não vai ser. Para de cantar e começa a morrer. Não, é verdade. É porque senão o evangelho fica essa coisa a vida toda e está todo mundo vendo que não funciona. Está todo mundo vendo que se passaram 50 anos e continua tudo igual. Por quê? Porque nós queremos ser semelhantes, mas não queremos o processo da semelhança. Então, eu quero ser semelhante, pronto, tem que ver a Deus. Mas não é depois, não, primeiro você vê, tem a revelação, e é nos olhos do coração. Limpa o coração, purifica o coração, lava o coração, se quebra, se quebranta, e aí então Deus se revela, e quando você vir, a beleza de Deus é tão grande, que você se torna um verdadeiro adorador. Adorar a Deus não é porque disseram que Ele é isso ou aquilo outro. Adoração genuína é quando você vê, porque você só sabe se você vir. Você não vai saber nunca. Você pode ouvir 1 milhão de pregações, se não vir, você não sabe. Bem, então, por esse motivo, Paulo orava para que Deus pudesse então abrir os olhos do coração da igreja. O último parágrafo da página 159. É nesse estágio de conhecimento do ser divino que o homem se torna semelhante a Deus, conforme o segundo postulado que enumeramos de 1 João 3,2, sobre o qual estamos falando. Primeiramente, essa semelhança, semelhantes a Deus, primeiramente uma semelhança interior, pelo encontro e identificação do eu pessoal com o eu sou. Quando o seu eu pessoal for absorvido completamente pelo eu sou, há uma identidade agora, porque agora o eu sou, ele satura o seu eu, enchendo-se dele mesmo, enchendo-se do próprio Deus.
Quando a consciência humana é absorvida pelo Espírito da verdade e as faculdades da alma são amalgamadas ao Espírito de Cristo, o homem se torna um com Deus, semelhante a Ele em perfeita unidade. Dessa conformidade interna segue-se a semelhança externa. Calma. Não é a cara que vai ficar parecendo com a cara dele, não. Não é todo mundo que vai ficar com uma cara só, cara de Jesus. Todo mundo com a mesma cara de Jesus, não. Essa semelhança externa é porque essa identificação interior há de se mostrar fora de nós também. Dessa conformidade interna segue-se a semelhança externa pela manifestação, no caso exterior, do Cristo interior, mediante a expressão na carne dos seus ricos atributos. Aí você vai ver Cristo amando por seu intermédio, mas como amor é algo, digamos assim, abstrato, então você vai ver o amor se materializando em socorrer, em acolher, no ato de perdoar, no ato de vestir o outro, no ato de alimentar o outro. Esses atributos de Cristo se manifestarão. O ramo da videira, estando na vide e nela permanecendo, torna-se um amplo e limpo canal por onde a seiva da vida pode produzir os mais pujantes frutos do amor, com o qual se pode alimentar a Deus e aos homens. A expressão de Deus por meio dos seus filhos consiste na manifestação das obras de Cristo. É um texto maravilhoso, Apocalipse 2:26. Eu vou ler porque é muito interessante. Apocalipse 2:26 diz assim: olha, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. E aí segue aqui agora uma promessa, né, de galardão. Essas obras são as obras de Cristo, são o fruto do Espírito, são as obras de Cristo, são as obras que Deus preparou. Se Deus preparou, logo não são minhas, para que andássemos nelas. São as obras de Deus, são o fruto do Espírito, são as obras de Cristo. Então a expressão de Deus por meio dos seus filhos consiste na manifestação das obras de Cristo, não em mera luminescência corpórea, um corpo luminoso, mas no resplandecer da verdadeira luz que se manifesta em boas obras para a glória de Deus. E assim, finalmente, o último postulado: os filhos de Deus serão plenamente manifestados como tais, conforme o que haveriam de ser anunciado no quarto e último postulado que numeramos. Perfeito? Aí quando eles olharem, então você se tornou semelhante a Ele, porque você tem uma identificação de alma com o Cristo e tem uma semelhança no viver, nas obras com Cristo. Logo, ser semelhante a Cristo não é ganhar uma máscara com a cara de Cristo, não é ter a mesma feição física ou fisiológica de Cristo, mas é ser semelhante nos atributos, no coração, na consciência, que se manifesta exteriormente por meio de obras. Encerrando, diz: todos os que atingirem esse estágio tornar-se-ão em posição e expressão filhos do Pai Celeste, porque alcançaram a medida da perfeição divina e chegaram ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então se manifestará o Cristo coletivo de Deus, a cabeça e o corpo, os quais, sendo muitos, constituem um só homem, um só Cristo, e unidos intrínseca e eternamente,
encherão toda a terra com a glória de Deus, expressando as virtudes e estabelecendo o reino do Eterno sobre todos os homens. Atenção, eu ia falar versículo, parágrafo anterior, todos os que atingirem esse estágio. Viram aí? Ele está falando de toda a humanidade? Os que atingirem. Então, no limite escatológico da escatologia divina, ou no limite escatológico da economia divina, haverá um grupo de pessoas que terão atingido. E logo esses se tornam filhos em manifestação, encherão a terra com a glória divina, e então, expressarão as virtudes divinas e estabelecerão o reino de Deus sobre os homens. Então há homens ainda que não alcançaram essa glória. Entendem isso? Então, segundo a economia de Deus, Deus precisa de uns primeiros. Ele precisa de um grupo chamado primícias. Sem esses, nada acontece. Não tem nada mais para frente. Então, a grande expectativa do diabo hoje é com esse grupo. Porque o diabo sabe que tão logo esse grupo nascer, vir à luz, os seus dias estarão contados. Apocalipse capítulo 12. O dragão diante da mulher, ele não está preocupado nem com as nações, nem com a mulher. Ele está com a expectativa, aguardando o nascimento deste filho. Porque nascendo esse filho, poucos dias lhe restam. Então, no finalzinho aí, depois das 3 estrelinhas, aqui acaba o capítulo 9, nós temos a introdução ao capítulo seguinte. Esse grande evento marcará o início da parousia, período em que a presença de Cristo será notória em toda a terra pela manifestação de Deus, de sua verdade e de seu reino durante o milênio. Todos no milênio, durante o milênio, conhecerão o Senhor. Todos conhecerão o Senhor, do menor ao maior. E as nações regidas por cetro de ferro, pelo reinar dos filhos manifestados de Deus, conhecerão a justiça e a equidade, e o poder da verdade as dominará as nações. Então virá o fim. Então, se nós chegamos até aqui nessa manifestação dos filhos de Deus, vamos seguir no capítulo 10, capítulo seguinte, falando sobre esse período milenar, esse período em que a verdade há de prosperar. Sabe aquela pergunta que muita gente já fez e muita gente indaga, dizendo: olhando assim, não vejo como ter um fim. Parece um ciclo vicioso. Se for depender de toda a humanidade, chegar num estágio de não tem fim. Deus sabe disso. Por isso que Ele te chamou e está contando com você, para fazer parte de um grupo menor. Se você atingir, se eu atingir, se nós atingirmos, como muitos já atingiram e estão nos aguardando, como aquela nuvem de espectadores da fé lá de Hebreus 11, dizendo: vamos, caminhem, corram para o alvo, deixe de lado o pecado, não se preocupe porque o sangue não chegou até os joelhos ainda. Vão, aguardando que nós reajamos à palavra, quando nós então atingirmos. É só uma base a partir da qual o reino de Deus será estabelecido e manifestado sobre a terra. E nesse período
todos da terra, todos que aqui estiverem, sem exceção, conhecerá o Senhor. A pergunta que farão é: se com toda a igreja na sua plenitude na história não conseguiu convencer as nações, por que que um grupo menor, chamado primícias ou filho ou varão, durante o reino, conseguirá convencer as nações inteiras? Pensa nisso. Por que que hoje toda a cristandade não consegue fazer? Por que que os vencedores farão no reino milenar? Bem, se Deus não intervir prendendo o diabo, se o diabo não for preso, não haverá como. Mas durante o reino milenar, Satanás será preso durante os 1000 anos. Não entendi nada que o diabo é preso. Então venha na próxima reunião, né? E vamos seguir adiante, que isso será esclarecido à luz do evangelho orgânico de Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Então, próximo estudo, página de número 163. Tá bom?